Pessoal, mais uma vez aqui no canal Planeta Blog. Hoje eu vou falar de um assunto que eu já falei outras vezes aqui. Aliás, é um tipo de assunto que eu sempre levo em consideração todas as vezes que as pessoas pensam em imigrar para um outro país que não seja o seu. Não há nada de errado em as pessoas buscarem oportunidade em outro país, absolutamente nada. Eu acho que a imigração ela é saudável quando ela é feita de forma ordeira e que ela tem algum fundamento para os dois lados, para o imigrante e também para o país, né, que traga benefícios mútuos. Não a imigração desenfreada de qualquer maneira, passando por cima de leis, como essa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, em alguns casos, algumas partes do mundo. E também eu acredito que a imigração daquela de busca de asilo também é válida quando você tem uma justificativa justa. Por exemplo, você é perseguido de verdade, tem como provar isso. Ou você vive num país de conflito, de guerra, ou país perseguido, por exemplo, como é a Venezuela, Cuba, países que de verdade essas pessoas precisam de ajuda. Certamente os seus governantes querem meio que acabar com a vida delas. A gente não pode falar a palavra que eu gostaria de falar aqui, mas eu acredito que sim, a imigração ela é saudável para os dois lados quando ela é feita da maneira justa e correta. Mas hoje eu quero falar de um assunto aqui que muita gente aqui nos Estados Unidos não fala, pelo menos não gosta de falar, que é a vida do imigrante aqui. Eu já vi vários canais já colocam a vida nos Estados Unidos como se estivesse num paraíso, como se aqui fosse a coisa mais perfeita do mundo e que tá todo mundo feliz da vida. Existe sim uma felicidade, eu diria uma felicidade virtual, uma felicidade falsa, né? Essa é a palavra. Porque as pessoas se sentem felizes porque elas conseguem ter um iPhone. Algumas pessoas conseguem sintetizar, definir a sua felicidade quando elas conseguem ir numa loja e comprar um iPhone. Ou quem sabe até conseguem comer picanha, porque isso eu já ouvi falar aqui também, que aqui nos Estados Unidos as pessoas conseguem comer picanha. Então existem várias razões dessa tal felicidade que elas chamam por estarem aqui. Só que eu sempre levo em consideração que a felicidade nunca, jamais pode ser definida pelo bem material que você segura, que você vê, que você consegue alcançar. Eu entendo que isso pode ser parte da felicidade. Se você tivesse, para você ter uma felicidade completa, exige vários fatores, né? Ou pelo menos um fator, que é o que eu mais considero, para que você diga, olha, tenho nada na vida, mas tenho uma coisa mais importante para mim, que é a minha família. Então, quando você tem a sua família, no meu ponto de vista, a maior definição da felicidade está aí, na sua família. Mas isso não é levado em consideração por milhares ou milhões de pessoas que vêm para os Estados Unidos. Parece que a família passa a ser a última parte da felicidade, da sua prioridade, e colocam mais uma vez o iPhone, um drone, sei lá, coloca o nome que vocês quiserem aí, como a sua maior felicidade. Mas a verdade é que no dia a dia da sua vida, embora mostre no vídeo por chamada telefônica que está muito bem de vida, porque conseguiu juntar um dinheirinho, colocou no banco, ou porque está investindo alguma coisa no Brasil, diga-se de passagem, investimento hoje está relativamente mais fácil porque a moeda está 4,8 por 1, ou seja, está favorável. Mas isso não é constante. Eu já tenho falado aqui que isso não vai ser constante. Isso vai chegar a um ponto que vai ter que ser ajustado. E quando for ajustado, não vai valer muito a pena. Vai ficar na casa dos 2,8, máximo 3 por cada dólar. Então isso, na verdade, não vai dar uma diferença muito grande, dado o custo de vida que é os Estados Unidos. E é esse o próximo ponto que eu vou falar. O custo de vida nos Estados Unidos. Altíssimo. A questão é que hoje morar nos Estados Unidos é extremamente caro. Sempre foi e hoje ficou ainda muito mais caro. Por exemplo, moradia, você encontra uma casa, para você encontrar uma casa básica, hoje básica, quando eu falo básica é básica mesmo, tá? Tô falando de mansão não. É por volta dos $2.000. E isso pode se estender a $3.500. Ah, mas eu achei uma casa muito boa, é que eu pago $1.500, que pra mim já é um absurdo de caro. Lá na casa do Zarai, nem boi vai lá, né? Longe pra caramba. Então você não tem acesso a onde tá realmente o trabalho, né? Nas grandes metrópoles, as regiões onde se concentram os trabalhos de verdade. Mas ainda assim, nessas regiões mais remotas, você não vai achar casa mais barato que isso. Está tudo na casa dos $2.000 pra cima. Eu tô sendo muito conservador em falar que é só $2.000 aqui. Aí nisso vem luz, telefone, seguro de carro, e aí vai fazendo a lista aí, que é uma lista grande, e vocês vão se dar conta que aquilo que a pessoa ganha aqui vai ficar aqui. A maioria, ou mais de 50%, eu diria até 60% do salário que uma pessoa ganha aqui fica suas contas aqui. Então viver nos Estados Unidos é muito, muito, muito caro. Mas ainda assim sobra um pouco para você comprar o seu iPhone. Uau! Tenho a felicidade, consegui a felicidade em ter o meu iPhone e moro no país que é o país mais visado do mundo, onde os filmes, a música, todas as notícias mundiais ainda está concentrado aqui, faz com que a pessoa se sinta que ela está muito bem, que ela mora nos Estados Unidos. Grandes merda.
Mas enfim, voltando aqui ao assunto. A felicidade, mais uma vez, vai se resumir para essas pessoas de que elas estão muito felizes que elas estão aqui. Mas elas não falam, elas nunca vão dizer que nos dias festivos, por exemplo agora, de Natal, que é uma das épocas mais tristes aqui, milhões de pessoas sofrem profundamente, porque elas estão longe da família, possivelmente estão aqui há décadas e vão ficar muito tempo mais longe da família. Essas pessoas não têm amizade aqui, o seu círculo de amizade é muito reduzido, porque as pessoas aqui só querem fazer o quê? Trabalhar, descansar, porque elas estão cansadas. Então vai pro trabalho e descansam para outro dia pegar outra jornada. E quando alguém tá livre, sabe-se que a outra pessoa está trabalhando, então elas nunca têm tempo para nada. E essa é a tal felicidade, que muitas das vezes se resume, como eu falei, no iPhone, ou porque viu um grande cantor do Brasil num restaurante local de brasileiro, fazem aquela festa da noite, se resume ali, acabou. Outro dia volta-se a rotina, normalmente, de que aqui não tem nada para fazer a não ser trabalhar. E aí vem parentes que elas não veem por muito tempo, que muitas das vezes, infelizmente, lamentavelmente, morrem, né, no Brasil, devido ao tempo. Conheço vários casos de pessoas que vieram pra cá e não tiveram mais contato com seus familiares, nunca mais vão ter. Essa é a parte muito triste que eu sempre bato. Vai pra um outro país, procura forma legal, pra poder se legalizarem, como é em Portugal, que as pessoas vão, se legalizam, depois podem morar em outra parte da Europa, mas pelo menos elas podem ir no Brasil visitar os seus familiares. Aqui isso não acontece. Então essa felicidade, essa coisa que, uau, consegui comprar um carro, que aqui, diga-se de passagem, é bobagem, se resume aí. Comprei alguma coisa, tem alguma coisa só pra ela ali, pra ela ter o seu sentimento de que ela realizou, mas isso não é uma felicidade, né? Isso de verdade não deveria ser transmitido como uma felicidade verdadeira, porque as pessoas aqui, na sua maioria, estão tristes, porque elas não têm essa verdadeira felicidade de verdade, a não ser o dólar que eu tô guardando lá no banco, uau, que ela muitas das vezes nem usa, né? O tempo só vai passando, vai envelhecendo, ou porque comprou um iPhone, você tem um iPhone, se o outro não tem um iPhone, e diga-se de passagem, um iPhone tem que ter disponível ali pelo menos $1.000, né? Pra você comprar um iPhone. E aí as pessoas fazem sacrifício, moram em quarto, quem vem sozinho, né? Porque pra alugar uma casa sozinho é impossível. A menos que você seja o cara que vai ganhar muito dinheiro pra trabalhar, seja um especial, né? Acima da média. Mas no geral, quem tá sozinho trabalhando aqui vai dividir, não vai alugar uma casa. Porque senão o salário dele vai ser só para pagar aluguel, não vai sobrar, ou vai sobrar muito pouco. Mas a verdade é que a felicidade do imigrante aqui nos Estados Unidos, ela não é real. Quem esboçar essa felicidade, que eu tô muito feliz aqui, ela não está sendo sincera. Muita gente pode falar para mim, mas Jean, a felicidade não seria uma coisa subjetiva? Sim, eu até acredito que em certo ponto ela é subjetiva, ela pode variar, mas num contexto geral, a felicidade ela tá no bem-estar da pessoa, e o que a gente não vê, né? Muita gente só reclamando, o exemplo tá pelas ruas, as pessoas reclamando que só trabalham, que estão exaustas, só vivem para trabalhar e que não tem tempo para nada e que sonham em ver familiares. Então isso define claramente que essa felicidade não existe. Em cima disso tudo aí, nós temos esse caos imigratório aqui, essa indecisão, essa bagunça que já chegou a esse país, e provavelmente essas pessoas não têm um plano, né, de futuro ainda definido. Sem falar, que eu sempre digo, as pessoas vêm para cá e ficam o resto da sua vida, não tem um plano de futuro, de aposentadoria, nem aqui nem no Brasil. Depois um dia, quando decidem ir embora, porque ficam velhas, porque a felicidade americana acabou, aí voltam pro Brasil e não tem um plano de aposentadoria. É muito triste. Olha, se eu tenho que fazer um podcast para poder falar todos os pontos negativos que as pessoas enfrentam quando você vem para os Estados Unidos, principalmente da forma ilegal, tá bom? Então essa felicidade do imigrante que tá aqui nos Estados Unidos, na sua maioria, não é verdadeira. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.